Fala aí, torcedor vascaíno que me acompanha aqui no canal Complexo Vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais um vídeo aqui no canal falando sobre Vasco, como eu faço já há 3 meses. Hoje é dia 29 de 5 de 2023, são 7 horas. E, galera, é o seguinte, hoje eu vou tocar um pouquinho no Botafogo, porque assim que o Vasco virou SAF, a gente imaginou que o nosso trabalho poderia ser muito espelhado com o trabalho do Botafogo. As coisas que aconteceram com o Botafogo, sabe? E eu faço conteúdo pro TikTok, né? Aí eu postei um vídeo lá, aí um torcedor escreveu assim, talvez a gente tenha que ter paciência com o Barbieri, a mesma paciência que o torcedor do Botafogo teve com o Luiz Castro. Mas será mesmo que é parecido, os momentos são parecidos? Além do modelo ser igual, né, que os dois times são SAFs. Então eu fiz uma pesquisa aqui bem rápida, por cima mesmo, relacionado a partidas, a vitórias, derrotas, empates do Botafogo. E, cara, a sensação que eu tenho, antes de entrar nos números, é que o Luiz Castro ele consegue ressuscitar o time no momento ruim. Ele consegue oscilar. Algo que a gente estava esperando com o Vasco. Acho que nenhum torcedor, independente de ser SAF, independente de ter investimento, acreditou que, no primeiro ano de SAF a gente já vai ser campeão. Não, acho que todo torcedor acreditou que iria ter essa oscilação. Só que o Vasco não está conseguindo nem oscilar. A gente já está 7 jogos sem vencer. Somente resultados negativos, se a gente for pegar as derrotas em casa, que a gente perdeu para o Bahia, a gente perdeu para o Santos, sabe? Então o Vasco, vamos dizer assim, nem consegue oscilar, é só resultado negativo atrás de resultado negativo. Diferente do Botafogo do Luiz Castro, que começou a trabalhar lá no ano passado. Vamos lá? Então vamos lá. O Luiz Castro ele chegou no Botafogo no dia 25 de março de 2022, e nos 10 primeiros jogos, já no Campeonato Brasileiro, ele estreou na segunda rodada. Na primeira ele já era técnico contra o Corinthians, mas ele não ficou na beira de campo por causa de visto de trabalho, coisas do tipo. E nos 10 primeiros jogos do Luiz Castro, na frente do Botafogo, ele venceu 5 jogos, empatou 3 e perdeu 2. Ou seja, números maravilhosos. Esses números no Vasco hoje, o torcedor ia estar rindo de ponta a ponta, cara, de orelha a orelha. Eu tenho certeza disso. Então são números muito positivos. Só que nesse mesmo campeonato de 2022... o Botafogo chegou a ficar 5 jogos sem vencer. Ali mais ou menos na metade para a reta final. Que na reta final até que o Botafogo conseguiu bons resultados. Mas ali na metade para o final, o Botafogo ficou 5 jogos sem vencer. Mas após esses 5 jogos, conseguiu vencer 2 e empatar 1. Ou seja, no momento de maior crise do Botafogo no ano passado, eles conseguiram sair da baixa e conseguiram bons resultados, 3 seguidos. O time conseguiu 2 vitórias e 1 empate. Isso a gente está falando de 5 jogos do Botafogo sem vencer. O Vasco até agora, nesse momento, estamos 7 jogos sem vencer, sendo 3 empates e 4 derrotas, desculpa. Ou seja, números muito ruins, e essa virada de chave que o Luiz Castro consegue implementar no Botafogo não existe no Vasco, até agora a gente não viu. E do jeito que está, eu não acredito que eu vá ver com o Barbieri no comando. Lembrando que eu coloquei um asterisco, que jogadores importantes que hoje são destaques no Botafogo chegaram eu separei 2. Marçal, que é um ótimo lateral, chegou no final de maio. E o Tiquinho Soares chegou ali na metade de agosto. Ou seja, no começo do trabalho do Luiz Castro, esses grandes jogadores, os jogadores que vêm mostrando bom serviço com a camisa do Botafogo, ainda não estavam no plantel, não estavam no elenco. E nesse ano, a gente pode fazer uma comparação também. Pesou muito, né? No começo do ano eu via muita gente zoando o Botafogo. O Botafogo vai passar o ponto, vai ser vendido, fora o Luiz Castro. Eu não acompanho o Botafogo muito de perto, mas isso era o que eu via de longe. E o que pesou muito no começo do ano do Botafogo foram principalmente as 2 derrotas em clássico. Perdeu para o Vasco, né? Que teve aquele jogo que tiveram vários jogadores expulsos do Botafogo. E logo após perdeu para o Flamengo. E um empate contra o Sergipe, que o Botafogo fez o gol no último minuto. Ou seja, todo mundo achava que o Botafogo ia ser eliminado da Copa do Brasil mais uma vez e conseguiu ali aos trancos e barrancos fazer um gol no finalzinho. O começo de ano foi muito ruim do Botafogo. E após isso, eles começaram a jogar Taça Rio. Essa Taça Rio, que a galera nem dá tanto valor, a imprensa estava focada ali nas semifinais do Carioca, que estavam jogando Volta Redonda, Vasco, Flamengo e Fluminense, e o Botafogo estava fora dos holofotes. Mas mais uma vez isso mostrou um momento de recuperação, de oscilação do Botafogo.
mas agora eles estão num momento muito positivo. Inclusive, eles são líderes do Campeonato Brasileiro, fazendo boas partidas. E essa oscilação a gente não vê no nosso time. Esse momento de retrair que o Botafogo teve jogando a Taça Rio, o Vasco teve mais ou menos parecido. Talvez não jogando partidas oficiais, mas o Vasco foi eliminado da Copa do Brasil, o Vasco foi eliminado do Campeonato Carioca, e a gente teve tempo de 1 mês de treinamento, 1 mês para preparar o time para o Campeonato Brasileiro. Inclusive a gente jogou algumas partidas amistosas, a gente perdeu, se não me engano, para o Tupi, né, o time que tinha o Sassá, por 2-0 em um desses jogos treinos. Ou seja, essa oscilação não existe no Vasco, coisa que existe no Botafogo. E agora parece que eles conseguiram engrenar, depois de 2 grandes oscilações que eles tiveram até o momento da chegada do Luiz Castro, e parece que agora eles estão num momento positivo, eles não conseguiram alavancar e subir. E aí eu entro no que o cara falou pra mim no TikTok, que a gente tem que comparar o Barbieri com o Luiz Castro, o Barbieri uma hora vai engrenar. Cara, eu não acho, porque o que fica claro talvez no trabalho do Luiz Castro é que ele tem um leque de opções de treinamento, de mudar o time, como o time joga. O Barbieri ele tá focado, cara. O Vasco só joga de uma maneira. Até para os adversários ficou muito fácil jogar contra a gente, sabe? Eu não consigo enxergar talvez essa mudança, esse leque. O Barbieri não tem isso, talvez, comparado ao Luiz Castro. Então é mais ou menos essa comparação que eu fiz, sem falar o currículo, né? Até esqueci de comentar, o Luiz Castro ele foi campeão pelo Shakhtar, né, na Ucrânia, ele foi campeão da Série B do Campeonato Português e foi campeão também no mundo árabe, agora esqueci o país. Ou seja, é um técnico independente de não ter ganhado grandes países da Europa, ele não ganhou grandes países da Europa, mas é um cara que é vencedor, o cara já foi campeão. Aí eu pergunto pra você, o que o Barbieri ganhou até hoje? Absolutamente nada. E cara, treinar um time grande como o Vasco é muito difícil, a pressão é diferente. Tanto jogador como treinador, precisamos de indivíduos, pessoas com carga, com costas largas, coisa que não está acontecendo. Hoje a gente não tem, aliás, no time do Vasco. Então é mais ou menos essa comparação que eu fiz aqui. Eu fiz por alto, né? Porque eu não sou conhecedor de Botafogo, sou vascaíno. Então se algum botafoguense me assistiu aí, desculpa qualquer coisa, se foi alguma coisa errada, mas tamo junto, tranquilo? Vamos falar sobre o nosso time? Vambora! Galera, é o seguinte, Jorge Salgado solicita reunião emergencial à direção da 777. Ou seja, o pessoal que basicamente colocou a 77 na vida do vascaíno tá desesperado. Por quê, no meu ponto de vista? Porque a pressão do torcedor, eu acredito que não esteja incomodando o pessoal da 777. O pessoal da 777 está lá nos Estados Unidos. Essa pressão do torcedor está pressionando o associativo. Jorge Salgado com certeza está sendo muito pressionado. Semana passada colocaram uma faixa na frente do condomínio dele, cara. E um detalhe, essa reunião já estava planejada, só que para o final de junho, para discutir ali como é que estava o futebol do Vasco, esse tipo de coisa. Só que como o momento é urgente, um momento muito delicado que nós estamos vivendo, Jorge Salgado tentou solicitar que essa reunião emergencial acontecesse antes. Eu não sei se está a data aqui, mas aparentemente não. Mas eles solicitaram que essa reunião que iria acontecer só no final de junho fosse adiantada. Porque a situação está crítica. E talvez a 777 conheça a história do Vasco, nossas grandes conquistas lá atrás, principalmente ali antes, nos anos 90, coisas do tipo. Mas aparentemente eles não conheceram essa draga, essa desgraça toda que a gente vive já há 20 anos. E eles deveriam ter feito um trabalho melhor. Porque não era para o Vasco estar na zona de rebaixamento. Não era. É o que eu sempre falo. O peso de estar na zona de rebaixamento com a camisa do Vasco é dobrado. É diferente. Os jogadores sentem. Então tá aí, o associativo nosso está desesperado. Jorge Salgado e companhia. Lembrando que eles colocaram a 777 na vida do vascaíno. É complicado, não é mesmo, galera? Então tá aí. Vamos pro próximo assunto? Deixa eu ver aqui. Essa deveria ter acontecido semana passada. Paulo Brax concederá entrevista nessa terça-feira, às 1h no CT Moacir Barbosa. Isso eu quero ver. Porque quem tem que falar é exatamente o senhor Paulo Brax. É Abel Braga, é Luiz Melo. No final ali, talvez o Barbieri também, que ele tem que fazer algumas explicações relacionadas a como o Vasco está jogando hoje. Mas, finalmente vamos ter essa entrevista. Lembrando que semana passada
botaram o Gabriel Peck para dar a cara a tapa, sim, Gabriel Peck para dar a cara a tapa, para responder questões delicadas referente aos jornalistas que estavam ali, que cobrem o Vasco. Perguntas como por que o Vasco mais uma vez está na zona de rebaixamento, por que esse inferno novamente, coisas do tipo. Gabriel Peck ali deu a rebolada dele, respondeu da maneira que dava, mas, cara, é inadmissível. Nesses momentos de pressão, eu já comentei isso outras vezes no canal, tem que falar quem tá lá em cima, cara. Minimamente, talvez o capitão do time. Botar o Léo Pelé pra falar. De maneira nenhuma, cara. Gabriel Peck, ou que seja, Figueiredo, Matheus Cocão, tem que dar a cara a tapa nesse momento, sabe? Inclusive o moleque pode estar perdendo muito o seu futebol, que começou muito bem no começo desse ano, por causa dos bagres que jogam ao redor dele. Gabriel Peck caiu muito de nível, cara. Mas é aquilo, o moleque vai e volta, vai e volta, vai e volta. Uma hora ele não iria aguentar, sabe? Então tá aí, Paulo Brax amanhã vai dar entrevista e com certeza eu vou trazer tudo que ele falar aqui pro canal e vamos debater para ver se ele consegue dar alguma desculpinha ou então pelo menos aliviar a pressão que tá em cima do torcedor, visando o horizonte mais, vamos dizer assim, brilhante, né? Porque, cara, tá difícil, não é mesmo? Então, vamos ver o que eu separei mais aqui. Eduardo Sacha, né? O pessoal tá chorando aí na internet. Realmente ele poderia ter vindo pro Vasco, ele pediu 6 milhões, o Paulo Brax não quis pagar, ele tá fazendo boas partidas com a camisa do Bragantino, e a gente tá aí chupando o dedo, tendo que improvisar Alex Teixeira, de camisa 9, aguentar Pedro Raul, que não tem jogado absolutamente nada. Poderia ter trazido Eduardo Sacha, mas como todas as opções de ataque que o Paulo Brax teve para o nosso Vasco desse ano, todas deram errada, e mais uma ação dele que foi não trazer o Eduardo Sacha. Talvez a gente esteja pagando por isso, talvez a gente pudesse estar numa situação melhor, com um ataque um pouco mais afiado. Porque querendo ou não, com o Eduardo Sacha você tem mais opção de jogo. O Pedro Raul ele não tem mobilidade, ele fica muito preso no ataque. Talvez com o Eduardo Sacha ele se movimentasse mais. E ele já tem 3 gols no Campeonato Brasileiro e já tem uma assistência. Ou seja, são números muito bons, visando que a gente está no começo do Campeonato Brasileiro, sabe? Então mais um erro aí do Paulo Brax foi não ter trazido e perdido o jogador pro Bragantino, cara. Bragantino. Então é erro atrás de erro, não é mesmo, galera? Deixa eu ver mais o que tem aqui. É mais ou menos isso que eu separei hoje. Então espero que vocês tenham compreendido e entendido, mesmo que seja por alto, né, a comparação que eu fiz relacionada a Barbieri, ao Luiz Castro, né, que é o técnico do Botafogo. Luiz Castro? Luiz Castro, é isso mesmo. Então, rapaziada, é isso. Amanhã eu trago mais um conteúdo pra vocês, mais um vídeo novo, falando sobre a entrevista do Paulo Brax, porque, cara, essa eu pago pra ver, com certeza. Então, um bom dia aí pra vocês. Agora eu vou pedir, que eu sempre esqueço, né? Caso você não seja inscrito no canal, se inscreva, deixa o like aí também, escreve nos comentários, caso você concorde ou discorde de alguma coisa que eu falei. Tamo junto, saudações vascaínas, é nóis, amanhã tem mais vídeo. Valeu!